São tantas as vezes que dizem que o Partido Chega, a única coisa que faz é contestar, reclamar, gritar e que na realidade nunca apresenta soluções, quando não é verdade. Todos já ouvimos várias vezes a questão de o Partido Chega ter sido o grupo parlamentar que mais propostas apresentou em lei de Orçamento de Estado e de alteração ao Orçamento de Estado. Este Orçamento de Estado que o PSD votou contra e que agora equaciona em tornar o seu orçamento, depois de terem feito declarações a dizer que é o pior orçamento de Estado de sempre e que era uma vergonha. Aliás, todos nos lembramos de Joaquim Miranda Sarmento, o líder da bancada parlamentar do PSD, a contestar de uma forma veementemente acesa aquela que era a postura de António Costa, que deu ali até algumas rábulas na Assembleia da República, com citações do seu livro. Ele parecia que estava numa banca de livros a vender livros. Mas hoje vinha falar aqui de alguns assuntos. O vídeo eventualmente vai ser um bocadinho mais longo do que aquilo que é habitual. Estamos em vésperas de tomada de posse na Assembleia da República, está agendado para a próxima semana, e queria salientar aqui alguns factos que eu considero que estamos a entrar na República das Bananas e que, mais uma vez, justifica aquele que é o slogan do Chega, que é a necessidade de limpar Portugal e de fugir a estes registros de corrupção e de compadrio e de que o rei vai nu. Ontem assistimos à vitória de Miguel Albuquerque nas eleições para o PSD regional. Miguel Albuquerque, que esteve recentemente envolvido nas alegadas acusações que lhe fazem de envolvimentos de membros do PSD e da estrutura do PSD local, numa ação que levou 300 agentes à Ilha da Madeira. Todos nós vimos o aparato, que depois levou à detenção de uma série de pessoas que acabaram por ser libertadas e colocadas em liberdade passado já uns longos dias, de um processo judicial que acabou por ficar logo ali muito embrulhado ao início. Mas eu queria apenas chamar a atenção que pelo meio do processo, Marcelo Rebelo de Sousa nunca se pronunciou muito acerca do facto e não o devia fazer. No entanto, deixou que as coisas fossem andando sem tomar uma decisão em relação àquilo que iria fazer. Resguardou-se na questão constitucional e nos prazos constitucionais que tinha para poder dissolver a Assembleia nos Açores e poder marcar novas eleições, mas deixou também espaço aberto para que existissem novas eleições no PSD regional, e ele não tem interferência nisso, vamos ser sinceros. A realidade é que Miguel Albuquerque volta a ganhar as eleições para presidente do PSD Madeira com 54,3% dos votos. Quem se recordar das declarações de Miguel Albuquerque há relativamente pouco tempo, quando ele dizia que não precisava de Montenegro para nada, aliás, quase que deu a entender que Montenegro só lhe tirava votos. Eu continuo a dizer que Montenegro é um fraco líder e é um líder que tem pouca força para poder aguentar um governo nas circunstâncias em que estamos, e que, obviamente, que se não fizer coligação com o Chega terá ainda um problema maior porque não tem uma maioria parlamentar. Mas mesmo dentro do seu próprio partido ele tem ali um problema, porque basta vermos as declarações de Zé Manuel Bolieiro quando foram as eleições nos Açores, que dispensava claramente a presença de Montenegro na região autónoma porque quase considerava que lhe tirava votos, assim como Miguel Albuquerque, uma das principais figuras do PSD a nível nacional, apesar de ser presidente da região autónoma da Madeira, sempre teve um posicionamento que dispensava e muito a presença também de Luís Montenegro. Bom, resumindo e concluindo, nós estamos agora numa fase em que, com a eleição de Miguel Albuquerque para a PSD Madeira, significa que Miguel Albuquerque, de acordo com a autonomia do PSD local, tem completa legitimidade para ser novamente o candidato às futuras eleições para a região autónoma da Madeira, que eu creio que terão que se realizar muito em breve. Veremos aí qual é o posicionamento de Luís Montenegro, como é que vai gerir esta situação que acaba por ser um conflito interno e que manchará, obviamente, já tinha manchado a campanha e que vai manchar o comportamento do PSD na região autónoma, que eu espero que os madeirenses possam dar uma lição finalmente para, tal como no continente, terminar com a hegemonia destes partidos na região autónoma. Entretanto, ontem todos vimos também, ou quem acompanha, principalmente na zona de Loures, Odivelas, Mafra, a situação do Hospital Beatriz Ângelo, mas já se tornou uma causa nacional. O Hospital Beatriz Ângelo ontem voltou a ter 18, 20 horas de espera, com os médicos a invocar a escusa de responsabilidade.
E vamos lá ser sinceros, falando de uma questão meramente ideológica agora, mas para que todos pensemos um pouco sobre isto. O que o Chega tem defendido em relação a isto é que nós não temos nenhum dogma ideológico em relação ao regresso das PPPs e defendemos o regresso das PPPs onde se justificam, até porque quem está com necessidade de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde não está minimamente interessado em saber se quem lhe vai prestar a consulta, ou a operação, ou a intervenção cirúrgica, quem vai prestar o serviço de saúde, se é um privado, se é um público. Mas falando concretamente do Hospital Beatriz Ângelo, porque é um município onde eu sou vereador, aquele hospital começou por ser um problema quando a densidade populacional que iria satisfazer era elevadíssima para a estrutura que o hospital iria acarretar. Obviamente que o hospital veio suprir uma necessidade que existia na localidade, mas toda a gente canalizada para o Hospital Beatriz Ângelo, e mesmo assim não apanha toda a parte de Loures, há uma parte significativa de Loures que está afeta ao Hospital de São José, mas nós tínhamos um hospital que era um hospital de excelência. O Hospital Beatriz Ângelo era considerado, enquanto esteve como PPP, um hospital de excelência, referenciado por todos os relatórios internacionais como sendo um excelente exemplo. A população não era afetada nos custos e no preço que tudo isso causava ao Estado. O Estado acaba por compensar a parceria público-privada e nunca será o utente o responsável pelos custos do privado, mas a esquerda veio logo alavancar a questão de que isto era um negócio, de que estariam a dar dinheiro aos privados e que os privados iriam faturar muito com isto, acabando por culminar com uma situação que há responsabilidade também, é verdade, há responsabilidade também da empresa que estava gestora da parceria público-privada, porque não quis renegociar o contrato, sendo certo que aquilo que estava a ser proposto pelo Estado era analisar um contrato dentro das mesmas competências e das valias ou das valências do hospital que já tinham sido contratadas até então. Ou seja, simplificando, o que acontece é que a empresa que estava a gerir a parceria público-privada no Hospital Beatriz Ângelo reclamava referente ao período da pandemia Covid verbas que o Estado considerou que não deveria pagar. Isto coincide com a renegociação do contrato da parceria público-privada e acabou por não existir vontade negocial de parte a parte para resolver a situação. Estavam ali casos pendentes, existiam ali casos pendentes, nomeadamente em relação à farmácia comunitária que existia no Hospital Beatriz Ângelo, que era a última do país que tinha essa classificação, mas o principal vetor para não renegociação e renovação do contrato teve a ver com a falta de vontade clara por parte do Ministério da Saúde e também da empresa que lá estava, mas a empresa que lá estava basicamente poderia ser substituída, sendo aberto o concurso, o outro poderia satisfazer as necessidades. O que é certo é que aquele hospital tinha um serviço de excelência, tinha umas instalações de excelência, as instalações em pouco mais de 2 anos degradaram-se por completo, os profissionais muitos deram de bandada, eu recordo que inclusive em vésperas de passagem para a EPE, ou seja, Empresa Pública do Estado, já uma quantidade significativa, uma percentagem significativa dos anestesistas diziam que não iriam trabalhar para o Estado e, portanto, voltamos ao início de todo o processo, ou seja, a falta de reconhecimento de carreiras dos profissionais de saúde determina que quase ninguém quer trabalhar para o Estado, os serviços foram-se degradando e hoje o Hospital Beatriz Ângelo é um problema sério para a população de Loures, onde eu sou vereador, mas também para todas as populações que estão afetas àquele hospital. Isto para dizer que na questão da saúde nós temos uma proposta muito concreta e a proposta do Chega vem com o revitalizar e o revisitar a questão das parcerias público-privadas que tão bem funcionaram em determinados sítios e que assim que passaram para a Empresa Pública do Estado entraram de facto numa gestão ruinosa. Eu falo no Beatriz Ângelo, mas podia falar de Vila Franca de Xira ou em Braga, na situação que aconteceu. Agora, queria falar-vos de outra situação em que, ver aqui o documento, o Tribunal de Contas nos últimos dias veio dar razão a tudo o que nós andámos a alavancar na Assembleia da República referente à Jornada Mundial da Juventude. Nós fomos a favor da Jornada Mundial da Juventude, a realização, consideramos que foi um grande evento, foi um evento com enorme notoriedade para Portugal, foi muito importante que o evento se tivesse realizado em Portugal. Volto a reiterar que claramente o município de Loures foi dos mais beneficiados pelo facto de termos realizado a Jornada Mundial da Juventude naquela zona, porque caso contrário, quem conhece o espaço sabe que teríamos ad eterno ali os contentores parados a travar toda a ligação da população com o Rio Tejo,
e que teve um papel quase de Expo 98, ou seja, se não fosse este evento, obviamente que aquilo nunca iria sair dali e obviamente nunca teríamos aquela zona devolvida à população. Existe, de facto, dentro da Câmara Municipal de Loures, foi aprovada por todos nós a possibilidade da requalificação do espaço, que não irá permitir a construção ali desenfreada de maneira a destruir todo o espaço, mas o que é importante aqui é, quando foi a negociação do Orçamento de Estado e a votação e a discussão do Orçamento de Estado, o Chega, e até fui eu que fiz a intervenção no Parlamento, nós fomos completamente contra o facto de criar uma norma de exceção que permitia às câmaras municipais, nomeadamente Lisboa e Loures, fazer a contratação por ajuste direto, dada a necessidade e a urgência que existira para completar as obras. Bom, uma das coisas que eu queria chamar a atenção foi que nós na altura dissemos logo de imediato que esta falta de fiscalização prévia também por parte do Tribunal de Contas iria criar, de certeza, problemas absolutos, por uma razão simples. Nós achamos que era muito importante esta Jornada Mundial da Juventude se realizar, mas era, acima de tudo, tínhamos o medo desta jornada se realizar em período de gestão socialista, sendo que, no entanto, a Câmara Municipal de Lisboa é com Carlos Moedas, mas a Câmara Municipal de Loures estaria com o Partido Socialista e a ministra responsável pela tutela seria Ana Catarina Mendes, e nós tínhamos muita preocupação em relação a isto. Bom, o relatório do Tribunal de Contas vem agora dar completa razão àquilo que o Chega andou a alavancar em relação a esta questão. Primeiro, considera que não há uma evidência relativa à necessidade de fazer os trabalhos com ajustes diretos, e por uma simples razão, porque todos nós conhecíamos que este evento iria realizar-se em Portugal já há muito tempo, ou seja, o Vaticano tinha comunicado no dia 27 de 1 de 2019 a realização da Jornada Mundial da Juventude em Portugal. É verdade que depois existiu um atraso, mas o atraso até daria tempo para maior planeamento, porque este atraso comunicado pelo Vaticano teve a ver com a questão do período pandémico, e daí ter existido, eu creio que se recordam disso, ter existido um ano de atraso na execução da obra, que coincidiria com um ano de atraso para a realização da jornada. Bom, eu não vou ler aqui as partes mais importantes do relatório, apenas dizer-vos que isto ainda vai dar muito pano para mangas. Até porque este relatório é bastante crítico em relação ao facto de o Governo e a Assembleia da República terem legislado de uma forma que acabou por criar um problema à concorrência, ou seja, pelo princípio do ajuste direto, que acha que deveria ter existido, nomeadamente pelo menos o convite e a consulta a pelo menos 5 entidades para que as coisas fossem feitas assim, de uma forma mais transparente e que não fosse apenas por ajuste direto. Existe uma questão clara que é o facto do Tribunal de Contas contestar o princípio de ter notificado as duas câmaras municipais para a entrega dos contratos e da maior transparência possível, e foram entregues muito poucos contratos para verificação daquilo que foi os ajustes diretos, e portanto o Tribunal de Contas vem solicitar às câmaras que, quando notificadas, que entreguem sim a documentação toda e que não fiquem apenas por partes, e todo este processo nós iremos analisar com muita calma, e que estamos a escrutinar folha a folha, que estamos a olhar para isto folha a folha, levanta uma série de dúvidas, que eu queria dizer o seguinte. Nas câmaras municipais, as câmaras municipais têm sido, infelizmente, notícia quase sempre pelos piores motivos e sempre numa lógica de que o antro da corrupção está muito centralizado no compadrio, no amiguismo, no nepotismo, no ajuste direto. E se é verdade que necessitamos de uma estabilidade legislativa e não temos que andar constantemente a alterar as normas e a alterar as regras no mercado, porque o Estado deve ser regulador e não deve andar constantemente a fazer estas alterações, nós temos, no entanto, que garantir que a legislação que fazemos permite transparência e permite concorrência. Da forma como nós fizemos isto, e nós, porque foi a Assembleia da República, apesar do Chega ter votado claramente contra esta posição no Orçamento de Estado, foi permitido em que o ajuste direto fosse a principal razão e a principal forma de fazer a Jornada Mundial da Juventude. Nós sabemos que existiram aqui imensos atrasos por responsabilidade também do próprio Governo e que ultrapassou as câmaras, porque basta recordar que 15 dias antes da Jornada Mundial da Juventude, quer o plano de mobilidade, quer o plano de segurança, ainda nem sequer tinham sido entregues às câmaras municipais, e por isso tudo isto acabou por atrasar o processo e acabou por ter consequências diretas nos ajustes tardios. Continuamos ainda, à data de hoje, com um gabinete criado e gerido por José Sá Fernandes, ex-vereador da Câmara Municipal de Lisboa,
E este gabinete continua com um valor mensal a rondar os 35 mil euros, que estará em funções até final do ano de 2024, e nós continuamos sem entender o porquê, continuamos sem entender porque é que o Ministério das Infraestruturas não assegura as competências que estão delegadas para José Sá Fernandes, uma nomeação que foi feita por Ana Catarina Mendes e pelo Governo para gerir e para custar muitos, mas muitos milhares de euros, que são 35 mil euros por mês, desde o período que foi adjudicado até ao final de 2024. Nós continuamos sem entender porque é que José Sá Fernandes continua envolvido neste processo, quando a intervenção territorial é feita na zona de Loures, e a zona de Loures tem a Câmara Municipal, e por isso tem autarquia, a zona de Lisboa tem autarquia, mas não obstante esse facto, se queriam criar aqui um consórcio de gestão da obra, que fosse o Ministério das Infraestruturas, o tal Ministério que na altura com João Galamba ou mesmo com Pedro Nuno Santos se desresponsabilizou completamente desta obra e colocou o ónus em cima de entidades terceiras criadas pelo Governo para o efeito e para a gestão destes eventos. Continuamos sem entender isto. Este documento do Tribunal de Contas, eu espero que a imprensa o vá escrutinar também. É a obrigatoriedade dos partidos políticos e dos grupos parlamentares escrutinar todas estas contas, olharmos para isto. De facto é assustador. André Ventura tinha dito dezenas de vezes a questão de que nós queríamos os contratos todos escrutinados. Eu próprio, através do grupo parlamentar, fizemos requerimentos para audições com a senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, acerca deste assunto, e ela sempre se responsabilizou quando entrávamos na questão mais contratual e mais minuciosa, dizia sempre que a responsabilidade era das câmaras municipais. As câmaras municipais já se começaram a descartar agora com o relatório do Tribunal de Contas, a dizer que claramente isto é uma consequência da forma como o Governo também geriu isto, e portanto eu espero que a culpa não morra solteira, e não obstante, e volto a repetir o facto do evento ter sido um grande evento importantíssimo para o país, isto ainda vai dar muita tinta por aí fora para enquadrarmos o porquê de termos gasto algum dinheiro, que vamos ficar muito na dúvida de como é que tudo isto foi feito. E mesmo assim, ainda existiu por parte das câmaras municipais, quando perceberam que iriam ficar com o menino nos braços, ainda existiu algum bom senso na gestão de alguns dossiês. Eu recordo, por exemplo, que na área de Loures existia uma ponte militar para ser colocada, que seria colocada para estar 2, 3 dias, não mais do que isso, que a execução das chapatas, não percebo muito de obras, mas a execução das chapatas, posso não perceber de obras, mas olhei para o orçamento e vi que custava aproximadamente 800 mil euros. Uma coisa para durar 2 dias, as chapatas eram a zona de sustentação da ponte militar. A ponte militar, passado 2, 3 dias, seria retirada, as chapatas ficariam lá e seriam adotadas para outra coisa qualquer, mas seriam 800 mil euros e ficaríamos na dúvida se iria ser usado na Jornada Mundial da Juventude ou não, porque inicialmente falava-se que seria por ali que passaria o Papa Móvel, mas depois chegou-se à conclusão que o Papa Móvel poderia circular por outro lado, e felizmente foi muito em consequência da ação da Câmara Municipal de Loures, que se recusou a pagar este valor para aquela obra. Caso contrário, isto teria avançado também. Portanto, nós temos muitas dúvidas em relação à necessidade de alguns contratos, temos ainda mais dúvidas em relação à inoperância e à incompetência que fizeram com que os contratos fossem assinados à última hora, que obviamente levaram a que o preço disparasse, muitas vezes em alguns casos a duplicar ou a triplicar. Consideramos que estas normas de exceção podem ser feitas quando está o interesse nacional, mas que nunca deveria ter sido dispensado o visto prévio do Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas nunca deveria ter ficado de lado. E uma vez mais, aquilo que queremos é a transparência, queremos que estes contratos sejam todos, eles estão revelados, eles estão no base.gov, são públicos, mas que seja escrutinado que se tivesse sido feito o planeamento a tempo e horas, dentro dos timings que estavam previstos e com o aviso do Vaticano desde 2019, que a obra teria que se realizar, porque é que existiram coisas adjudicadas à última da hora a pagar muito mais caro, e de quem é a responsabilidade disto? Ou se uma vez mais a culpa morre solteira. Sem focar muito os nomes, mas dizermos que Manuel Pinho, não focando os nomes, mas dizendo logo de imediato, Manuel Pinho voltou a ter direito a obter a sua reforma, eu creio que no valor de 23 mil euros mensal, apesar de estar com a situação de uma prisão domiciliária fabulosa, e da forma como está, volta a ter direito a isto. E como última nota, para ser o carimbo máximo em cima da República das Bananas, ontem o Tribunal da Relação vem anular uma série de decisões de Ivo Rosa, uma vez mais, colocando o caso de José Sócrates
em algumas das partes do processo vão ter que voltar à fase de instrução, e nós já estamos praticamente ao final de 10 anos, já todos percebemos o que é que aqui está a acontecer, já todos percebemos que por subterfúgios jurídicos o que vai acontecer é que José Sócrates será coroado o rei da República das Bananas, porque vai conseguir, ao final deste tempo todo, ao final das escutas, ao final de todo o trabalho feito pelo Ministério Público, ao final do trabalho todo feito pela acusação, já todos percebemos que isto vai prescrever e José Sócrates será conhecido um dia como ex-primeiro-ministro e atual rei da República das Bananas. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.